Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, eu vou te conduzir a uma reflexão importante, que se você ainda não fez, vai precisar fazer uma pausa e refletir um pouco sobre esses dois termos, muito utilizados quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, quando nós falamos de autoconhecimento e tudo mais que tem a ver com a vida ou com ainda o crescimento. Será que missão e propósito significam as mesmas coisas? Você já pensou, já refletiu, já se pegou pensando se você tem uma missão de vida? Você acredita que tem uma missão de vida? E será que missão de vida e propósito são as mesmas coisas, têm o mesmo significado? E se eu disser para você que não existe igualdade entre uma e outra, mas pode sim ambas se complementarem? Mas vamos entender um pouco mais o que significa missão e propósito? Vem comigo. Eu vou dizer para você que missão, quando nós falamos de missão, seja a missão de vida, missão de uma empresa, por exemplo, você pode deixar claro ou ter consciência que missão é uma incumbência, segundo o dicionário, que alguém deve executar a pedido ou ordem, como se fosse porque você existe. E aí eu posso dizer e afirmar que missão é a sua existência. Então, o existir é uma missão. E propósito? O que será que propósito significa? Segundo o dicionário, é uma intenção de fazer algo, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade. Então, se nós deixarmos aqui a missão e o propósito juntos, eu vou te conduzir aqui numa reflexão importante e vamos ver se a gente consegue alinhar, traçando isso. Quando nós falamos de astrologia, mapa natal, que é quando você nasce, quando você faz uma interpretação do mapa, você consegue sim saber as tendências ou onde ainda você pode se dar melhor, porque é como se você tivesse talentos, você nasceu com alguns talentos e os seus talentos podem sim te conduzir numa área, numa profissão, num desenvolvimento de algo que dê muito certo e junto a esse desenvolvimento, a algo que esteja já em você, que nasceu com você. Nós falamos de talentos e habilidades. Talento é aquilo que você já tem. Por exemplo, uns cantam e precisa de muito talento para cantar, não é mesmo? Outros dançam, outros representam. E aí é talento, porque todas as habilidades podem sim ser desenvolvidas, mas nem sempre eu, por exemplo, que talvez não saiba cantar direito, vou ter que me desenvolver muito para me tornar uma cantora, mas talvez eu não consiga ser, entendeu? Então, quando nós falamos de habilidades naturais, que daí nós falamos de talento, não das habilidades que nós temos que desenvolver. Então, tudo que está no mapa, que às vezes vem lá descrito entre os planetas ou os signos que estão nas casas e os aspectos que eles formam, isso pode trazer o que você tem tendência a ser com mais facilidade. Quando nós falamos, por exemplo, de missão, nós estamos levando você a trazer consciência que existir é como se fosse uma missão confiada pelo Criador. Se você acredita, por exemplo, no universo, acredita em Deus, em algo maior que nós. E tudo bem se você não acredita também. Pode ser que você busque em algum momento da sua vida encontrar uma realização pessoal. E talvez você fale que você não se realiza porque você ainda não encontrou a sua missão.
Bom, mas eu vou dizer, talvez você fique procurando muito tempo encontrar a sua missão, e aí eu vou aliviar essa pressão sobre você dizendo que existir pode ser a sua missão. E dessa missão você pode encontrar sim quais são os seus talentos. E mais profundo, aí sim você pode encontrar o seu propósito de vida. Ou seja, por que você trabalha, por que você estuda, por que você busca por desenvolvimento, por que você cria novos hábitos ou ainda não desiste? Com certeza é porque você já encontrou o seu propósito ou ainda você percebe que existe algo maior que te move. Eu vou dizer que o propósito é algo que está em você e talvez você ainda não descobriu por completo o que significa esse propósito. Mas você pode sim começar a identificar o que te dá alegria, o que te traz realização ou tudo mais que tem a ver com a sua intenção. Então, se existir é a sua missão pessoal, de vida, por exemplo, um cristal existe. E o cristal existir, ele já está cumprindo a missão dele. Agora, quando eu reconheço o poder, quando eu entro em sintonia com o cristal, quando eu entro numa frequência cristalina, inclusive, então talvez eu esteja entrando em contato com o propósito, com a energia especial que esse cristal, por exemplo, pode me trazer. Esse é um citrino e ele está diretamente ligado ao planeta Mercúrio, que rege a nossa mente, para trazer clareza nas nossas ideias, para clarear a nossa sintonia. Mas também é o cristal do dinheiro. E aí você pode sim ter um cristal citrino e fazer todas as suas vibrações energéticas pedindo, ou acessando a clareza mental, ou trazendo ainda a abundância financeira, o dinheiro. Quando nós falamos de propósito pessoal, eu chamo a sua atenção para que você comece a deixar claro ao universo a sua intenção. E a sua intenção tem muito a ver com o seu bem-estar, com a sua energia do que você vai realizar, desde a sua oração, da sua meditação, mas você vai começar a deixar claro ao universo o que você tanto deseja, ou inclusive o que realmente importa para você. Quando eu digo o que realmente importa, é que às vezes o que importa na minha vida não importa na sua vida. E é aí que todo mundo precisa trazer clareza, ter um propósito. Por exemplo, eu quero dar certo, mas o que é dar certo para você? Por exemplo, dar certo para mim pode ser bem diferente do dar certo para você. E é aí que nós entramos nas sintonias do universo, pegando, buscando o que pode e o que ressoa com o nosso interesse, com a nossa intenção, ou também você pode criar o tempo todo a sua própria realidade, através de tudo que você pensa, através de principalmente o que você sente. Desde que eu me formei terapeuta e eu trabalho numa linha que busca compreender quais são as emoções que vibram dentro de você. Porque muitas vezes nós queremos melhorar, nós queremos sair da dor, da angústia, da tristeza, do medo. Mas aí eu pergunto para você, como é que você vai sair disso se você nem sabe o que pode além disso? Então, encontrar o que realmente você precisa cuidar e atrasa a sua melhora, o seu propósito, a sua definição ou ainda a sua intenção na vida, pode e vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Está conseguindo me acompanhar? Está compreendendo que o tempo todo você não deve se acostumar, não deve se acomodar, inclusive? Não é porque ontem não foi um dia muito bom e hoje está mais ou menos, é que a sua vida vai ser sempre assim.
A todo tempo você tem poder de olhar para o que está dentro de você. E quando eu falo o que está dentro de você, eu pergunto, eu trouxe aqui um baúzinho aqui, e o que será que tem dentro do seu baú da vida? Será que, vamos ver o que tem aqui dentro? Será que tem medo? Será que tem medo dentro de você e é o medo que está impedindo o seu propósito maior, a sua realização, a sua ação que pode levar você além do momento que você está? Será que toda vez que você decide fazer alguma coisa, de repente você sente medo e acaba desistindo de fazer? E que tal se eu disser para você que existe um formato ou uma maneira ainda da gente conseguir transmutar essas emoções que nos impedem de realizar o propósito? Mas você pode estar falando, Lúcia, eu não sou medrosa ou não tenho medo. Eu, muito pelo contrário, eu sou muito corajoso. Bom, se você tem coragem, isso é muito positivo. Mas será que a única emoção que te trava ou prende o seu caminho de dar mais certo, de conseguir alcançar coisas melhores, será mesmo que é só o medo? E se eu te disser que tem mais coisas aqui dentro de você, que podem estar atrasando a sua caminhada? Vamos ver qual que é o próximo? Vamos ver se por acaso você já sentiu ou reconhece que você sente raiva? Será que você já percebeu quantas vezes na vida você sentiu raiva? Raiva de alguém, raiva de alguma coisa que não deu certo, raiva porque você queria uma coisa e de repente você não pode, você se vê impossibilitado. E o que será que a raiva faz aí dentro de você? Ela te dá dor de estômago, dor de cabeça, ela te dá queimação, ela causa um refluxo ou ainda ela mexe com o seu intestino. Ou o que causa raiva dentro de você? Se você ainda não parou para pensar sobre isso, é que enquanto você não admite que você sente raiva, fica bem difícil de resolver esta emoção que está e pode continuar travando a sua vida. Já pensou que a raiva é um fogo que queima lá dentro, por exemplo, e faz muito mal para você? Eu não sei se em alguma etapa da vida a gente vai conseguir sentir zero raiva, porque raiva é realmente uma emoção um sentimento que aflora nas pessoas. E é a raiva que traz a agressividade, a impaciência, inclusive, com os outros, as reações. Então eu queria que você olhasse um pouquinho para essa raiva que muitas vezes brota dentro de você, porque você não é capaz, porque você não tem capacidade, porque de novo você não conseguiu alguma coisa que você queria, ou porque o outro é melhor que você, ou porque o outro te fechou no trânsito. São tantas situações que podem nos trazer a raiva e por isso que, inclusive, eu citei em primeiro lugar o medo, que na maioria das vezes nós sentimos medo e muitas vezes depois do medo nós sentimos raiva. Raiva por sentir inclusive o medo. Mas será? Será que são apenas essas duas emoções, esses dois sentimentos que estão aflorados e atrasam e podem atrasar a sua vida? Eu vou dizer que não. E se eu contar para você que tem mais coisa aí dentro de você que pode e você vai aprender como é que você vai transmutar isso? E se eu te disser que o abandono também pode te prejudicar no sentido de atrasar a sua vida. Se por acaso você sentir-se abandonado por algum motivo, no sentido de estar sozinho na vida, como se ninguém desse um crédito para você, se ninguém se preocupasse se você gosta, se você não gosta, ou se ainda ninguém pergunta nem a sua opinião. Será que isso não é um pouco de você sentir o abandono e de repente, sabe o que é pior com essa sensação, com esse sentimento de abandono? É que no fundo, todo mundo que sente o abandono também acaba se abandonando.
Então, quero que você olhe para esta emoção que pode sim estar dentro de você. E muitas vezes, o que é o abandono? Quando você faz tudo pelos outros, mas não faz nada por você. E quando decide fazer alguma coisa por você, ainda se culpa. Olha isso, como é que pode, né? Infelizmente, enquanto você não olha para dentro de você, não reconhece a emoção que está lá travando, e claro que nós podemos sentir várias juntas, mas a gente começa identificando e aos poucos você vai aprender ainda hoje como é que você pode curar cada uma delas. Claro que eu quero que você entenda que conforme a fase da vida que você está, quanto mais anos você viveu, fica um pouco mais difícil no sentido assim, talvez você tenha que fazer esse exercício mais vezes na sua vida. Mas quem sabe você já está até com tempo, quem sabe você se aposentou já está na época boa da sua vida e você fala, Lúcia, eu tenho tempo, eu posso parar todos os dias por alguns instantes, alguns minutos, quem sabe até meia hora, 1 hora e posso sim trabalhar esta energia que eu mesma reconheço que está travando a minha caminhada. Porque eu quero lembrar você que a vida nunca trava, somos nós que travamos o próximo passo. Então hoje você vai aprender comigo como destravar o seu próximo passo, independente da fase da vida, independente da idade que você tem, profissão ou ocupação. Vem comigo, acompanha aqui. Mas será que é só medo, raiva e abandono que atrasam as nossas caminhadas, travam os nossos destinos? Será? Vamos ver qual que é aqui? Tristeza. Será que você já sentiu tristeza, aquela tristeza profunda? Tristeza porque algo que você queria muito, mas muito mesmo não deu certo. E você ficou triste uma vez, e na segunda vez também não deu certo, e na terceira vez também não deu certo, e aí você acaba desanimando, porque a única coisa que você consegue sentir é tristeza. E a tristeza vai tomando conta da sua vida e você acaba perdendo o brilho, você acha que nada mais tem graça na sua vida. E olha, eu vou dizer que desde a primeira vez que você sentiu a tristeza, se por acaso você não cuidou de rever qual profundidade esse sentimento tomou conta de você, vai ficar bem difícil de você olhar para frente. Mas nada é impossível. Então hoje eu vou trazer para você uma forma, uma técnica comprovada inclusive, que vai poder te ajudar a trabalhar inclusive essa tristeza. É claro que aqui nós não estamos ignorando nenhum fato. Nós não vamos falar que é tudo assim, num estalar de dedos. Mas lembra, se você tem a intenção de melhorar algo na sua vida, então essa técnica pode sim trazer para você uma renovação de vida. Eu vou até falar em termos de cristais, uma transmutação. A transmutação é quando você vai além da transformação. É como se você limpasse aquele espaço dentro de você que está com esta energia e aí você vai pôr uma energia nova. Por que eu trago isso hoje para você? Porque nós vamos começar um novo ano astrológico no dia 20 de março. E eu prometo que eu vou gravar tanto o programa sobre o signo de Áries, como também eu vou falar como é que vai continuar esse ano de 2025, mas o início do ano astrológico é um ponto muito importante para todos nós e isso vai fazer diferença. Então a intenção aqui, a minha intenção é trazer para você como é que você finaliza esse ano que está chegando ao final, astrologicamente falando, e que você possa começá-lo de uma nova maneira. Vem comigo, talvez tenha mais ainda sentimentos e emoções que precisam ser trabalhados. Vamos lá? Injustiça. Quem nunca sofreu uma injustiça na vida?
Quem nunca achou que era dele e de repente percebeu que tinha perdido algo e de forma desonesta, injusta? E o que será que essa injustiça dentro de você causou? O problema é que quando você vive uma injustiça na vida, se você não resolve essa emoção dentro de você, se você não toma consciência de tudo isso, infelizmente vão continuar acontecendo mais injustiças. É uma tristeza dizer isso, mas toda vez que você não olha com carinho, que você não pega essa emoção, essa sensação, esse sentimento dentro de você e não resolve, infelizmente, você não vai viver uma injustiça só. É muito provável que volta e meio, desde as injustiças mais ridículas até as maiores. Então, se por acaso você reconhecer que em alguma situação da sua vida, em algum momento que de divisão ou de negócios também, você foi injustiçado, é importante que você tire alguns minutos e faça por alguns dias repetidamente o exercício que eu vou passar para você, para trabalhar toda essa injustiça e para que ela não fique vibrando dentro de você. É claro, veja só, a injustiça pode trazer raiva, pode trazer tristeza, pode ter a sensação de abandono. Veja que de repente uma liga a outra. Então, quando vem uma sensação que não é boa, por exemplo, sempre ela vai vir acompanhada de algo que não faz bem. Mas vamos ver se são só essas ou se tem mais alguma coisa? Eu vou dizer que tem uma aqui que pega a gente e pega a gente de uma forma que, quando falta o amor, fica bem difícil de você conseguir o que quer que seja na sua vida, o desamor. Você já percebeu vivendo algo desamor? E se eu disser para você que desamor é quando você vive no tanto faz como tanto fez. Então, se a sua resposta é tanto faz como tanto fez, sabe quando alguém pergunta o que você prefere, o que você quer? E aí você responde assim, tanto faz. Você quer ir ou quer ficar? E aí você responde, tanto faz. Isso é sinal de desamor. Você me promete que a partir de hoje, agradando ou desagradando, você vai fazer o exercício de falar a verdade? Se eu perguntar para você, você prefere o suco de laranja, o suco de limão? E mesmo que você não queira nem laranja nem limão, você pode me dizer, olha, eu prefiro, e você vai ser sincero e vai escolher por amor a você. Promete para mim que você vai fazer esse exercício, inclusive, trazendo amor para a sua vida diariamente através das suas escolhas? O que você prefere? Essa pergunta você tem que fazer e manter ativa na sua vida. O que você quer fazer? Você tem que ter resposta. Se você não souber, você respira e você traz para fora, ou pergunta dentro e traz para fora o que você prefere. Você prefere ir, não ir? Não deixa que as outras pessoas escolham por você. Vamos supor que você tem um parceiro, uma parceira, né? Que às vezes é muito autoritário e tem que ser sempre à vontade dessa pessoa. Então, de vez em quando, você vai ceder, mas você já vai deixar para a próxima vez. Na próxima vez sou eu que escolho, combinado? E você vai dar um jeito de conseguir a sua maneira. Se você não consegue falar isso, você mesmo vai articular para que você possa escolher. Se por acaso você tem só o companheiro e a companheira e quando são com eles, né, que você está com eles, você nunca pode escolher, então você vai fazer amizades. Amizades onde você também possa escolher. Mas aí você não vai ser autoritário aqui, você sempre vai perguntar o que temos para hoje e vai deixar que cada pessoa também escolha na sua vez. Fazer esse exercício é muito importante, isso vale para a família também. Às vezes, quando você tem mais de um filho, que tal você ir passando os pedidos, né? Não deixar sempre que o filho escolha também, isso não é saudável, viu? Porque daí fica aquela criança, aquela
situação mimado que ele acha que é sempre ele que vai escolher tudo. Então, eu estou chamando a atenção aqui para que você observe, a sua existência importa. E se a sua existência importa, o que você escolhe tem que ter a ver com o seu propósito de vida. E quando você afina tudo, então sim, você começa a ter uma sensação melhor. Nós vamos para um breve intervalo, mas já já eu volto com muito mais e vou mostrar para você um exercício que você pode fazer diariamente, sem contraindicação nenhuma, e pode trazer muitas melhoras e transmutação para a sua vida. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Bom, e aí você pode estar perguntando, Lúcia, eu sempre acreditei que a minha missão fosse criar meus filhos. E aí eu vou dizer, é possível que você tenha incorporado na sua vida a missão de gestar e criar seus filhos. E essa é uma missão, a maternidade é algo muito valioso. Porém, quando nós falamos de missão, você cumpre a missão e depois você passa para um outro estágio da vida. Eu vou dizer que a missão, ela costuma ser muito valiosa. E se você ainda não pensou sobre ela, se você ainda não tinha pensado sobre isso, talvez seja o momento. Falando sobre filhos, tem o Salmo 144, versículo 12, que eu acho um versículo valioso que fala sobre os filhos, inclusive. E ele diz assim: sejam nossos filhos como plantas, crescidos desde a adolescência. Então vamos falar de missão maternidade. A maternidade é algo muito precioso, porque eu costumo perceber que quando nós nos dedicamos, eu falo nós porque eu também sou mãe, e eu me dediquei muito às meninas quando elas eram pequenas, inclusive. Mas eu também não deixei de cuidar, de procurar o meu lado profissional. Isso foi o que eu escolhi e eu sinto que me fez muito bem, porque os filhos crescem e a sensação que você tem quando você só tem a eles, por exemplo, para cuidar também, pode ser que você sofra muito em soltá-los e os filhos crescem e realmente precisam voar. É como se nós, pais, construíssemos a pista para que eles possam alçar voos. E quanto melhor é essa pista, não é? Que aí você interpreta e entende da maneira que você quiser.
E por isso que nós temos que, independente da idade, cuidar das emoções, das nossas carências, do desamor, de tudo mais que está dentro de nós. Senão, naturalmente, a gente vai compensar de alguma forma. E compensar, inclusive, pode ser que aconteça com os filhos. Então, se seus filhos estão crescendo, costume olhar para eles qual é a fase de vida que eles estão vivendo. Se eles estão ainda bastante dependentes, né, que são ainda bastante pequenos, mas desde pequenos dê sim uma certa força, né, ou ainda use a sua criatividade para deixá-los ir mais. Não vai faltar carinho, não vai faltar amor, não é a nossa distância, né? Porque quando os filhos crescem, é verdade, eles voam mesmo, eles viajam mais sozinhos, eles moram fora e tudo isso é muito saudável, desde que dentro de você também esteja resolvido. Senão vai ficar uma carência de cá e uma carência de lá. E aí fica tudo mais difícil. Bom, eu quero falar, em primeiro lugar aqui, falando para você como é que nós vamos ajustar o nosso propósito, já que é ele a nossa intenção. Como é que eu fortaleço o meu propósito se eu vivo o desamor, se eu vivo a raiva, se eu vivo a injustiça, se eu vivo a tristeza ou abandono? A questão é que se você já ouviu falar, por exemplo, das questões que tratam a constelação familiar, é que quando muitas vezes nós estamos aqui numa missão de existir, continuando uma história de vida. Uma história de vida que não começou em nós. Já parou para pensar sobre isso? Onde começa a sua vida? Nos seus pais, dos pais tem os avós e toda a ancestralidade. Como é que foi essa vida? Foi fácil? Foi difícil? Foi mais ou menos? O que eles conquistaram? Eu quero que você traga esta energia, essa sua consciência agora numa pausa, numa breve pausa, porque de repente você está caminhando, que nós chamamos numa lealdade familiar ou numa compensação. Quando nós estamos em lealdade, nós pegamos as questões das nossas famílias, dos nossos ancestrais, por exemplo. Se eu perguntar quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seus avós, e talvez você traga para a sua vida a mesma luta que eles tiveram. E enquanto você continua essa luta, você pode ter certeza que a sensação, que as emoções, os sentimentos dentro de você vão continuar os mesmos que eles tiveram. Se você perguntasse hoje para sua mãe, para o seu pai, ou ainda se você observasse a história de vida deles, será que existe injustiça? Será que eles foram muito bem cuidados? Porque no passado era bem mais difícil ainda. A maior parte das histórias de vida que nós conhecemos, que nós nem precisamos ter conhecido, né? Mas só de imaginar quantas coisas hoje nós temos a mais do que no passado, que facilitam a vida, imagine como foi a vida dos nossos antepassados. Quando você percebe isso, você percebe que essa dificuldade toda trouxe sentimentos que não foi amor. E aí você pode estar vivendo na sua vida uma raiz que continua crescendo em você. E essa história às vezes nem é sua. Agora, não adianta você se revoltar, se rebelar e dizer ponto, acabou, eu quero tudo diferente. A questão é que quando você tem consciência, você aceita, você entende, compreende como é que funciona a vida, você vai começar a olhar para cada uma dessas sensações, para cada uma dessas emoções que eu citei para você, e tem muitas outras, e você vai querer tratar. Ou seja, se você sente muita raiva, você vai entender que essa raiva não começou em você. E se existe uma ferramenta que funciona para ir cortando essas energias, né, para ir diminuindo, para ir resolvendo, para trazer inclusive o amor. E eu trouxe hoje inclusive até um cristal aqui, uma esfera cristalina do amor, rosa do amor, tá?
Por quê? Para trazer que esse exercício que eu vou mostrar para você, que não é uma novidade, na verdade você talvez possa até conhecer, mas eu vou te convidar que você faça isso por muitos dias, sabe? 1 semana, 2 semanas e permaneça fazendo. Por quê? Porque é uma verdadeira transmutação de tudo que tem dentro de você. Então não se acostume a lutar sem, sabe assim, continuar uma vida de luta, uma sobrecarga. A sobrecarga só vai trazer diminuição da sua saúde. Então toda vez que você está sobrecarregado, a sobrecarga traz o estresse traz o excesso de cansaço provoca alguma situação em você, no seu corpo, na sua vida. Ou seja, drena a sua energia que era para estar feliz, agradecido, abençoado, não é mesmo? Então, que tal praticar o Ho'oponopono, que é uma técnica de um médico que descobriu há muito tempo atrás. E conforme você fala, conforme você vai trazendo essa energia, essa consciência, isso pode sim trazer uma grande transmutação na sua vida. Quando você começa a dizer, eu sinto muito, mas você precisa sentir esse eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. E aí eu vou dizer para você, Lúcia, você quer que eu diga eu te amo para o meu inimigo? Mas aí eu vou perguntar para você, onde mora o seu maior inimigo? Se não dentro de você. Tem uma professora num curso que eu faço, e um curso muito difícil, eu vou dizer, porque você tem que estudar muito mesmo para você conseguir aplicar. E ela falou na semana passada que nós somos como se fosse um jogo de memórias. Sabe aquele joguinho de criança que você tira o gatinho aqui e aí você tem que encontrar o outro gatinho nas outras cartas? E casa, né? Gatinho com gatinho, cachorrinho com cachorrinho. Nós somos assim. Então, se a raiva está brotando em mim, se eu reajo, se eu fico raivoso, se eu critico, se eu tenho vontade de ir lá acabar com a pessoa ou com a situação, é porque essa raiva está dentro de mim. E por isso que nós precisamos trabalhar o Ho'oponopono. O Ho'oponopono tem poder de ir lá como se fosse, sabe? Vai trabalhando essa energia, essa raiz. Será que essa raiva não era do seu pai? Será que sua mãe não sentiu raiva do seu pai? Será que seu pai não ficou com raiva da sua mãe? Será que seu avô não foi injustiçado? E isso tudo está dentro de você, impedindo que você encontre a sua real intenção e propósito de vida? Que tal praticar? Eu sinto muito. E há alguns dias atrás, ano passado, por exemplo, eu acho que eu dei uma aula inteira para as alunas, para o grupo de alunas que eu trabalho, trabalhando só profundamente o Ho'oponopono. Porque, inclusive, você não deve fazer da boca para fora, porque da boca para fora não vai funcionar. É como comprar um cristal e deixar lá e nunca falar com ele, nunca olhar para ele, sabe? Você já experimentou comprar uma planta lá e deixar ela no canto? Ela vai morrer. Se você não cuidar dela, se você não aguar, se você não trocar terra, é a mesma coisa. Então, quando você fizer o Ho'oponopono, eu vou dizer para você que você tem que fazer com sentimento, com intenção, inclusive, para destravar a sua caminhada. Porque é aqui que você pode realmente virar uma chave, com consciência, aceitação, e aí você vai deliberar o seu destino, porque aí você vai ficar realmente mais forte no sentido de perceber que você recebeu a vida, e essa vida tem muito valor, muito além de todas essas emoções que podem estar vibrando aí dentro de você. E aí você pode falar para você mesmo, entendendo com consciência que você é alguém que continua uma história, ok? Você continua, mas você pode continuar de uma nova forma. E se nós usarmos ou unirmos a astrologia nesse momento, lembra que Plutão, nós temos uns vídeos
que está no canal, inclusive, fala sobre Plutão em Aquário. Plutão em Aquário vai remexer a vida de todos nós. O que estiver e não serve mais, o que não combina mais, vai passar por uma grande transformação. Precisa dar espaço ao novo. Que tal você começar então a inovar o seu jeito de ser? Que tal você descobrir o seu propósito, a sua intenção? Eu quero dar certo, eu quero me dar bem na vida, no bom sentido, sem passar a perna em ninguém, é lógico. Mas quando você começa a trazer essa intenção boa, você vai ver que ao fazer o Ho'oponopono tem muito sentido. E são falas simples que você pode repetir para tudo. Tem uma pessoa muito querida, inclusive no YouTube, que fala sobre o Ho'oponopono mágico. Então, se você sente o desamor, por exemplo, vou deixar aqui que fica nessa câmera, acho que fica melhor. Se você sente o desamor, que tal você começar a trabalhar desamor abençoado? Eu sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Porque é uma inversão do desamor. E quem sabe a gente consegue transmutar tanto que se torne amor. Você já pensou sobre isso? Agora, você não vai fazer uma vez só, certo? Você vai fazer várias vezes. Quando você sente raiva, por exemplo, que tal você abençoar a raiva no sentido de amenizar, como se você colocasse um sentimento solvente, sabe? Que dissolve a raiva. E ao invés de você explodir, depois se arrepender, você começa a dissolver essa raiva e começa a se sentir melhor. Faz um teste, faz uma experiência. Quando vier aquela emoção forte de raiva, de medo, de tristeza, de insegurança, que tal você abençoar? Porque diz que tudo que a gente abençoa, nos abençoa de volta. Então, quando você abençoa até o que não está bom, o que você está fazendo? Você está como se fosse pegando no colo essa sensação, olhando para ela e dizendo, não combina mais você permanecer aqui na minha vida. É como se você falasse com carinho, porque na verdade você está praticando esse carinho, não é com o outro, é com você mesmo. Está trabalhando dessa sensação que está dentro de você. Então que tal? Que tal você olhar para cada uma das suas dores? Para as dores que você tem dentro de você. Você sabe que às vezes você tem muito medo e é por isso que você não sai. Você queria tantas outras coisas, mas o medo sempre fala mais alto. Você tem medo de ir, você tem medo de não dar certo, você tem medo, você tem vergonha. Que tal reconhecer o que você precisa transmutar? E uma das formas é o Ho'oponopono. É claro que se você estiver mais preparado, se você quiser algo mais rápido, eu até diria, você pode sim constelar. Porque a constelação, ela traz tudo à tona, toda esta verdade. Mas o Ho'oponopono funciona e funciona muito bem. Então você pode começar a abençoar todas essas situações. E você pode, inclusive, abençoar o seu nome também. Fala seu nome, seu sobrenome e no final você fala abençoado e próspero. Eu sinto muito por quê? Eu sinto muito se eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Por favor, me perdoa as desculpas mesmo que eu acabo dando, né? E daí eu atraso toda a minha caminhada. Por favor, me perdoa. Perdoa se eu errei de novo. Perdoa se mais uma vez eu arrumei uma desculpa para não ir, ou mais uma vez eu perdi a paciência. Perdoa. Quando você simplesmente diz perdoa, o universo, a energia chega onde precisa chegar e precisa ativar o amor. Na verdade, nós somos carentes de amor. Eu convivo com as minhas filhas, por exemplo, né? E por elas serem mais jovens, é mais comum falar eu te amo. Então a gente fala eu te amo todos os dias. E ao falar eu te amo, você está ativando o amor. E não que todos os dias sejam as 1000 maravilhas, mas pensa, a hora que você diz eu te amo,
É muito forte essa pronúncia. E aí eu vou dizer que você tem que se amar em primeiro lugar. Porque se você não cultiva o amor em você, como é que vai caber uma outra pessoa? Já tinha parado para pensar sobre isso? Então, o mais importante, o que eu quero que você compreenda de tudo que nós falamos hoje, é que o problema não é você sentir medo, tristeza, vergonha, insegurança. O que mais? O que mais que brota aí em você está travando a sua vida? Porque você tem medo de falar, tem medo de não falar, você pensa, mas não põe para fora. Então, se você realmente deseja, independente da sua fase de vida, independente, quando eu digo independente, é independente. Você pode ter 60, 70, 80 anos, 90 talvez, né? Se você estiver me assistindo, não importa. Você tem condições de mudar, de destravar essa situação quando você tem consciência. Com o que você está brigando todos os dias, que sua vida, ao invés de melhorar, não está melhorando. É esta emoção que quando você chega, quando você tem uma clareza mental sobre o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica brigando com o marido e a questão não é com o marido. A gente fica brigando com o filho e a questão não é com o filho. A gente transfere para o chefe, para a chefa, né? Para quem quer que seja, pro pessoal lá de cima que nem sabe que a gente existe, não é mesmo? Mas eu vou dizer para você, e aí? Quando eu digo pessoal lá de cima, não é do Planalto, não é lá de cima do céu. Porque o pessoal, o divino, por exemplo, nos conhece por nome, com certeza. E nos confiou essa missão maior de existir. E dessa existência é que você precisa encontrar o seu propósito. O seu propósito pode ser mais feliz. E aí, o que cabe dentro da sua felicidade? Talvez você fale para mim que eu queria ter uma pessoa comigo, não quero sentir essa solidão. Que tal você começar a abençoar essa solidão? E quando alguém te chamar para uma conversa, aceita essa conversa. Porque às vezes nós dizemos que nós queremos outra pessoa, mas a gente não abre nem a porta, nem a janela, né? Nem os olhos para ver se tem outras pessoas ao nosso redor, não é mesmo? Então vai depender de você trazer essa intenção verdadeira, dizer para você mesmo, em sintonia inclusive para o que você quer, mas trabalhar essas emoções que estão te impedindo. E você não precisa, inclusive, pedir opinião para ninguém, tá? Que muitas vezes você vai se expor a alguém que não tem tanto carinho por você e essa pessoa, ao invés de incentivar você à mudança, às curas, a essa harmonia, ao amor, ela vai sim querer roubar essa energia e vai falar que você está ficando louca, onde já se viu de fazer isso. O Ho'oponopono realmente funciona. Se você não quer fazer as 108 vezes, você não precisa fazer 108 vezes. Faça todas as vezes que você se pegar pensando em algo que você não quer mais. E aí, o que será ou qual será a primeira emoção que você vai permitir se curar? O que mais te prejudica? O que você sente que você queria que fosse diferente? Esta é uma oportunidade. Não importa, não tem medo maior que precisa ser curado ou um medo disso ou daquilo que faça com que você seja impossível de curar. Traumas, todas essas partes podem ser curadas. Claro, conforme o tamanho de tudo, né? O tamanho do seu medo, se já virou trauma, então você vai precisar. Porque enquanto você não cura essas, dificilmente você consegue chegar no seu propósito verdadeiro e na sua intenção. Lembrando que esse propósito, essa intenção é sua. Então, é uma pergunta interna que você faz e você se questiona. Qual é o meu propósito? Qual é a minha intenção em fazer isso, aquilo, né? Por que eu vou me curar? Para que eu vou me sentir melhor? Para que eu vou fazer diferente? Então, precisa ter um propósito. Vamos ter medo? Vai com medo mesmo.
Mas lembra, você pode diminuir ou ainda transmutar através do Ho'oponopono todas essas sensações. E é aos poucos que você vai percebendo que você é a continuação de uma história, lembra disso. E você não tem que lutar contra isso. Porque muitas vezes, ou a maioria de nós, nascemos de famílias bem simples, com bastante dificuldades. E quando você olha para isso, talvez você se revolte, porque tem alguém que você conhece que nasceu muito melhor, que teve o berço de ouro, que é filho de papai, né, filho de mamãe. Mas não é isso que vai fazer nós termos mais sucesso ou menos sucesso. Acredite, observe inclusive com os exemplos verdadeiros da vida. Quantas pessoas nasceram com todos os recursos e não saíram, nem conseguiram fazer qualquer coisa maior na vida. Então, a questão dos recursos, os dinheiros, ou todo que você quiser dar, né, identificar inclusive, isso pode ser uma outra raiz, uma emoção que está te travando. E não a falta do dinheiro, porque às vezes o dinheiro falta, inclusive, porque você tem medo de dar certo, e aí o dinheiro vai ficar sempre faltando. Consegue entender? Se você olhar para isso, não de uma forma liviana, mas se você conseguir reconhecer o que realmente está te impedindo. Pode ser que seja insegurança, pode ser que você tenha vergonha, e quem não tem vergonha, eu também tenho vergonha. Mas você pode sim, sempre que desejar parar, e isso pode ser diariamente ou várias vezes por dia. Se você entender que você pode escolher fazer bom uso dessa história que chegou até você, e dessa boa história que chegou até você começar a liberar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. E aí, quando você começa a entender tudo isso, é que realmente você consegue liberar, inclusive a si mesmo. Liberar para que você possa fazer um pouco diferente, mas que você sinta e receba a força. Porque enquanto você se rebela, enquanto você critica, enquanto você julga, inclusive, o que foi até você, como chegou, por que seu avô não fez isso, por que seu pai, sua mãe, você pode julgar. Só que esse julgamento não resolve. Então, quando você compreende o que foi a vida, e aí você traz essa aceitação para dentro de você, é uma verdadeira transmutação, é uma verdadeira virada de chave na sua vida. E quando você vira a chave, você destranca uma porta ou o caminho inteiro, não é verdade? Você encontra uma nova possibilidade de trabalhar cada uma das suas emoções. E aí, essas emoções vão sendo trabalhadas, transmutadas, e aos poucos vai emergindo o amor. Porque se a todo momento você disser, eu sinto muito se nós não tivermos sorte, se nós não tivermos recursos, se nós não tivermos apoio, se nós não tivermos tudo que nós gostaríamos. Porém, a partir de agora, eu decido fazer bom uso dessa história do jeito que chegou a mim, liberando meu pai, minha mãe e todos os ancestrais e tornando útil todo o aprendizado acumulado pelo meu clã e que eu herdei, porém livre de peso e de sacrifício. Afinal, a vida não precisa ser um desconforto, nem muito menos uma sobrecarga. Mas quem libera esse padrão, inclusive, é você. Então está em suas mãos trabalhar essa técnica tão milagrosa que foi usado por um médico para liberar todas as pessoas num grau muito complicado de energia, inclusive. E a única coisa que ele fazia todos os dias é pegar o nome dessas pessoas e fazer: eu sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Eu espero que você faça bom uso dessas informações. Isso tem muito valor, isso não fui eu que criei,
mas você pode ter certeza que eu uso diariamente essas falas para curar em mim o que eu realmente quero transmutar na minha vida. Deixo isso para você e se você fizer bom uso, inclusive, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem estar passando dificuldades na vida. Talvez tornar útil o conteúdo que chegou até você seja uma forma de começar a trabalhar, inclusive, o seu propósito pessoal. Fica aqui a minha gratidão. Eu realmente agradeço muito esta oportunidade e semana que vem tem muito mais para você.